Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Bom, gente, aqui mais uma aula da disciplina de Ciências da Natureza do 7º ano, né? Vamos aqui passar nossos 15 minutinhos falando sobre mais um tema dessa disciplina que é extremamente importante na vida de vocês. Hoje nós iremos para a nossa 7ª aula, continuando o assunto de máquinas simples, ok? Mas antes, como é de costume, vamos dar uma revisada nas aulas anteriores. Vamos falar um pouco sobre o que vimos na aula de número 6. Certo? Na aula de número 6, nós falamos sobre como funcionam as engrenagens e a associação de engrenagens, certo? Vimos que as engrenagens elas são utilizadas em diversos mecanismos e máquinas no nosso cotidiano, né? Como exemplo, lá que eu dei na aula passada, eu falei sobre a associação de engrenagens no sistema de marchas das bicicletas, né? Eu falei lá que enquanto você está trocando as marchas da bicicleta, né, a corrente ela vai mudando de engrenagem e cada engrenagem tem uma quantidade de dentes, né? E como eu falei para vocês na aula passada, o número de dentes da engrenagem vai estar relacionado com o número de pedaladas que você dá na sua bike. Ou seja, se você tiver na engrenagem com menos dentes, né, com poucos dentes, você vai ter que pedalar mais para sair do lugar do que uma engrenagem com um número de dentes maior, ok? Também falamos sobre a associação de engrenagens complexas em máquinas complexas, né? Aqui nós estamos vendo um exemplo que eu não havia mostrado para você na aula passada, mas é um exemplo muito importante, que é o câmbio do carro, né? O câmbio é onde você passa as marchas do carro. Ele também é um sistema de engrenagens acopladas, só que é um sistema muito mais complexo. Ó. Os dentes, diferente aqui da bicicleta, né? Os dentes eles são muito mais complexos e o sistema em si é muito mais complexo, ok? Hoje nós iremos focar no plano inclinado, ok? Também conhecido como rampa. Certo? Então, vamos lá, sem perder tempo hoje. Gente, nós vimos nas aulas passadas, especificamente na aula de número 1, falando sobre a história das máquinas simples, que um dos modelos mais elementares de máquinas simples foi o plano inclinado. Se você bem lembra, nós falamos sobre o Egito Antigo. E lá no Egito, os povos, né, quando eles iam construir grandes monumentos, eles utilizavam uma espécie de rampa para facilitar a locomoção de grandes blocos de pedras, né? Então, aquelas rampas, elas são planos inclinados, né? E como o próprio nome já diz, um plano inclinado é um plano que ele tem uma certa elevação do chão, ó. Basicamente isso. O plano inclinado, ele é um pouco elevado, né? A sua inclinação ela é elevada, ou seja, o plano ele faz um ângulo aqui com o chão. E isso você vai ver aqui mais adiante que facilita na hora da gente subir ou descer algum objeto, certo? Ó, gente, então, como eu falei, o plano inclinado pode ser usado para levar um objeto de um lugar mais baixo para um lugar mais alto. Ou ao contrário, pode levar um objeto de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, né? Então, ao ser usado, o esforço necessário para mover um objeto é menor. Lembra, quando você está fazendo alguma atividade com a máquina simples, a função principal dessa máquina é diminuir, reduzir o seu esforço. No plano inclinado, é a mesma coisa. Quando você usa um plano inclinado para mover um objeto, o esforço necessário para mover ele é menor. Mas a força precisa ser aplicada por uma distância maior. Então veja bem, sempre na natureza tem um pró e um contra. Então, o que é essa frase aqui está dizendo? Quando você vai, por exemplo, empurrar uma caixa numa rampa, o esforço que você faz é menor comparado se você fosse levantar essa caixa para colocar no alto. Só que a força que você aplica nessa caixa, ela deve ser aplicada por uma distância maior, certo? A gente vai entender isso aqui melhor no nosso simulador. Hoje a nossa aula vai ser exclusivamente no simulador de plano inclinado, certo? Lá você vai entender tudo direitinho. Eu vou fazer diversas situações
para você ver na prática esse conceito aqui de redução do esforço e aumento da força, certo? Então vamos ao simulador. Bom, crianças, estamos aqui no nosso simulador. O nome do simulador é Rampa, Força e Movimento, do ambiente de simulações do PhET. E vamos aqui fazer alguns experimentos, né, para ver qual é a real função do plano inclinado. Ó. Aqui nós temos um plano inclinado. Ok? Ó. Então aqui nós temos a rampa. Ela está a uma altura de 5 metros do chão. Ok? E aqui nós temos um livro. Ó. Esse livro ele pesa 10 kg. A pessoa que vai aplicar a força, né, é esse bonequinho aqui. Ó. Então, eu vou fazer 3 experimentos com vocês aqui no PhET. Eu vou alternar o ângulo de inclinação da rampa. Ou seja, qual é a inclinação que a rampa tem em relação ao chão. Ó. Nessa situação aqui, a rampa ela está inclinada 30 graus e eu vou aplicar no livro uma força de 40 newtons, ok? Então, o que é que vocês devem se atentar? Primeiro é a velocidade com que o livro vai chegar lá em cima. E segundo é se vai demorar ou não para ele chegar lá em cima. Então, você observa aí estas situações e depois você vai ter que tirar uma conclusão, ok? Então, vamos lá. Ó. Então, eu vou colocar aqui meu sistema aqui para iniciar e vamos ver o que acontece. Então, ó, tá lá ele subindo. Opa. Ó, vou pausar aqui. Veja que ele não chegou no final. Ó. Ele bateu aqui 6,9 metros, ou seja, ele chegou até perto dos 7 metros aqui. Ó. Então, a força que eu apliquei, a força de 40 newtons, não deu para o meu livro subir a rampa até o final. Isso é importante. Agora nós iremos mudar o ângulo da rampa, ok? Bom, gente, outra situação para vocês. Ó. Agora eu reduzi pela metade a inclinação da rampa. A rampa anterior tinha 30 graus, essa aqui só tem 15 graus. Eu vou aplicar a mesma quantidade de força e o livro está na mesma posição inicial, certo? Vocês lembram lá que com 30 graus o livro chegou só a 6,9 metros, então nem chegou a 7. Vamos ver o que acontece agora quando eu aplico uma força de 40 newtons ao nosso livro ao subir a rampa. Então, vou botar aqui para iniciar. Olha lá, tá indo. E pam! Olha, chegou ao final. Então, ó, podemos ver que com uma inclinação de 15 graus, o livro consegue chegar até o final da rampa. Né? Bateu aqui, ó, 8,9 metros, certo? Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou triplicar o ângulo da rampa. Ou seja, está em 15, eu vou colocar em 60 para ver o que acontece. Alterei aqui o ângulo para 60, ou seja, nós temos um plano inclinado muito inclinado em relação aos dois primeiros. E eu vou aplicar a mesma quantidade de força. E aí eu quero que vocês, aí na casa de vocês, palpitem. Ele vai conseguir subir todo? Ele vai subir só a metade? Ou ele nem vai conseguir subir? E aí, qual é o palpite de vocês? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para iniciar aqui. E vamos ver o que acontece, certo? Coloquei aqui para iniciar. Tá indo. Opa! Antes que ele escorregue de volta, olha só o valor que ele conseguiu alcançar. Apenas 2,7 metros. E aí, ó, se eu voltar aqui, ó, a iniciar, ele vai escorregar de volta. E vai ficar nisso. Ou seja, gente, com 30 graus, ele conseguiu alcançar 6,9 metros. Com 15 graus, ele conseguiu alcançar 8,9 metros. E com 60 graus, ele conseguiu alcançar somente 2,7 metros. Então, existe uma relação aí entre a inclinação da rampa e a distância que você vai conseguir subir o objeto nela, certo? Essa é uma das vantagens do plano inclinado, ok? Então, gente, voltamos aqui para o nosso slide para a gente finalizar essa aula aqui com 2 tópicos. O primeiro fica de lição para vocês aprender mais um pouco a fundo sobre o funcionamento dos planos inclinados na hora da descida. Eu só mostrei aqui as situações na hora da subida porque o nosso tempo é muito curto. Mas o que fica de lição para vocês é o seguinte.
Quanto menor a inclinação do plano inclinado, mais suave é a realização da tarefa de transportar um objeto para cima. Ou seja, quanto menor a inclinação dele, mais fácil será de você transportar ele lá para cima. E se o plano inclinado não tiver atrito, for lisinho, a sua tarefa é 1000 vezes mais fácil, ok? Então, agora a gente vai finalizar o assunto com uma curiosidade bastante interessante. Aqui nós temos um pouco da importância das rampas para as pessoas com algum tipo de deficiência, certo? Porque mais de 15% da população brasileira possui mobilidade reduzida, temporária ou permanente, ou seja, elas têm dificuldade de locomoção, tanto por algum problema temporário ou algum problema permanente. Visto isso, existe uma norma que estabelece critérios e parâmetros para a construção, instalação e adaptação de edificações e espaços urbanos com a criação de rampas de acesso. Ou seja, os planos inclinados, as rampas, elas por lei, têm que ser instaladas em qualquer espaço urbano para facilitar a locomoção, né, das cadeiras de rodas na hora dessa pessoa com algum tipo de necessidade for em algum local, certo? Então essas pessoas que usam cadeira de roda ou mesmo pessoas que tenham dificuldade de andar, mesmo que não usem cadeira de roda, mas têm dificuldade de andar, elas necessitam dessas rampas de acesso justamente porque elas facilitam o esforço dessa pessoa, ok? Exemplos de rampas de acesso são essas aqui que são pintadas com o logo das pessoas com deficiência física. Bonitinho aqui, o desenho da rampa de acesso, que a pessoa tem uma maior facilidade para subir aqui, certo? Também existe, em alguns lugares, uma rampa acoplada com uma escada. Ou seja, em vez de você fazer só uma rampa ou só uma escada, você faz uma rampa, olha, uma rampa aqui, até lá o final do caminho, mas você também faz uma escada para as pessoas que não têm esse tipo de deficiência se locomover também mais rápido. É uma forma de todo mundo conseguir se locomover, caminhar de forma fácil e sem muito esforço. Tanto as pessoas que têm algum tipo de deficiência, quanto as pessoas que não têm deficiência nenhuma, certo? E quando não tem rampa de acesso, gente, essas situações aqui são muito comuns. Pessoas com muita dificuldade de atravessar, principalmente terrenos muito irregulares, né? Então, essas pessoas precisam da rampa justamente para não passar por situações como essa, que tem que várias pessoas ajudar ela a se locomover. Porque isso é um direito delas. A criação de rampas é lei, gente. Tem que ter, né, rampas de acesso em todos os locais públicos, ok? Então, para finalizar aqui nossa aula, a atividade de vocês é uma atividade bem interessante, onde vocês têm que escrever um texto curto para mim, no máximo 10 linhas, nada mais que isso, falando sobre a importância dos planos inclinados na nossa vida, certo? E eu quero que você comece o texto explicando o que são os planos inclinados. Como é que eu vou fazer isso, professor? Você deve escrever o texto lá, tanto faz você escrever no computador ou à mão. Você deve entregar esse texto para mim, digitalizado ou escrito, por WhatsApp ou por e-mail. Ok? Aí você sabe que o professor aqui não é vidente e você tem que colocar seu nome no texto para me saber quem é você. Tudo certo? Então, gente, essa aula aqui foi muito importante porque esses planos inclinados eles são realmente muito importantes na nossa vida. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui. Se não entenderam, vocês revisem a aula, vocês falem comigo se tiver alguma dúvida, ok? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula e até lá. Fui!